A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero continuar estudando com vocês o livro de Esther. Depois que o rei Assuero entregou os judeus nas mãos de Amã, porque Amã se viu contrariado, furioso, porque Mordecai não se encurvou perante ele. Então ele disse para o rei que havia nas províncias um povo cujas leis eram diferentes de todas as leis e aquele povo não obedecia às leis do rei. E que era para o rei matar aquele povo, porque não convinha o rei a tolerar aquele povo no reinado dele. Então o rei Assuero entregou o anel nas mãos de Amã e disse para ele fazer do povo o que ele bem entendesse. Então, aqui no capítulo 3, versículo 12 em diante, fala que ele chamou os secretários e começou a escrever em nome do rei para todas as províncias e ali um decreto. E o que estava escrito naquele decreto é para que aniquilassem, matassem, exterminassem todos os judeus em um só dia, tanto homens, jovens, crianças, mulheres, né? E determinou uma data, né? Escreveu uma data para o aniquilamento do povo judeu. E a Bíblia nos fala que os correios foram impelidos de levar as cartas e a cidadela de Suzã ficou perplexa com aquele decreto. E aí nesse mesmo versículo fala que a mãe e o rei estavam sentados bebendo enquanto os correios estavam levando as cartas. E no capítulo 4 fala que depois que Mordecai ficou sabendo do decreto, a Bíblia fala que ele se cobriu de pano de saco e de cinzas. E ele saiu pela cidade e começou a clamar. E ele chegava até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde chegava a carta, o povo judeu, entre eles houve um grande luto, né? Eles jejuaram, choraram e começaram a jejuar, a chorar, a lamentar, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então aquele povo foi como um dia de luto para eles essa notícia. Eles ficaram muito tristes. Eu imagino como é que era chegar essa notícia em cada casa, em cada família. Com certeza foi algo aterrorizante, assustador para eles. E então vieram as servas de Esther, os eunucos, e fizeram saber que Mordecai estava na praça com choro, se vestido de pano de saco e de cinza, e Esther muito se doeu, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela mandou vestes para ele vestir, mas ele recusou. A Bíblia diz que Mordecai recusou, então ela mandou ataque. Um dos servos dela perguntar o que estava acontecendo. E Mordecai mandou dizer para ela tudo o que estava acontecendo, sobre o decreto do rei. Tudo, a carta, ele mandou dizer para ela até o valor que Amã tinha pago, tinha deitado nos cofres do rei, pago pela vida dos judeus. E falou para ela que ela precisava fazer alguma coisa, que ela não podia se calar, que ela tinha que agir. Quem sabe Deus colocou ela no reinado para um momento como aquele. Mas a rainha disse para ele que durante aqueles 30 dias ela não havia sido convidada para entrar na presença do rei, e que para aqueles, todos os príncipes sabem que para aqueles que entram na presença do rei sem ser chamados, só tem uma sentença de morte, salvo se o rei levantasse o cetro. E ele falou para ela que ela não podia se calar, que ela precisava fazer alguma coisa. E aqui no versículo 13 diz assim:
Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagine que por estar na casa do rei só tu escaparás entre os judeus. Mandou dizer para ela que não era para ela imaginar isso, que só ela ia escapar, ela era uma mulher judia. E o decreto era para que exterminasse todos os judeus. E que era para ela fazer alguma coisa, era para se levantar, porque foi para isso que Deus colocou ela lá. Ele começou a falar, mandou esse recado para ela. Então o servo dela entregou o recado para ela. E ali ela disse, mandou novamente lá e dizer para ele que era para ele juntar todos os judeus que achassem em Suzã e jejuar por ela, não comer nem beber por 3 dias, que ela também ia fazer isso com a serva dela. E ela iria assim se entrar na presença do rei. Então eles foram e fizeram do jeito que ela mandou, do jeito que ela ordenou. Convocou todos os judeus que se achavam em Suzã e jejuaram, né, durante 3 dias, e ela fez o mesmo. No terceiro dia, a Bíblia diz que ela se aprontou e foi até o palácio. E quando ela chegou ali no palácio, aqui no capítulo 5, ela vestiu os trajes reais, né? E quando o rei viu ela parada no pátio, ela alcançou novamente favor e o rei levantou o cetro e ela tocou o cetro. E aí ele perguntou para ela o que é que ela queria. Ela disse para ele disse para ela que até metade do reino ele daria para ela. Então ela disse para ele que ela estava fazendo um banquete, queria que ele e Amã fosse para o banquete. E eu quero dizer para vocês que Esther, ela foi um grande exemplo de mulher. Ela arriscou a vida dela em favor do povo judeu. Ela se preparou para aquele momento, para entrar na presença do rei. Ela se preparou, ela clamou o Senhor juntamente com todos os judeus que estavam ali na cidadela de Suzã, buscou a Deus. Ela não ficou parada, mas por quê? Porque teve alguém que incentivou ela, alguém que disse para ela que a vida dela estava em jogo, alguém que disse para ela que ela também não iria escapar, que ela também não iria sobreviver, que ela iria perecer juntamente com toda a família dela, alguém que alertou ela, alguém que fez ela entender que ela precisava tomar uma atitude, que ela precisava fazer alguma coisa, que ela não podia se calar, que ela tinha que agir. Aquele momento era um momento que ela precisava agir. Ela foi incentivada, ela foi ali admoestada, ela foi ensinada pelo Mordecai, o homem que criou Esther. Ele estava ali dando instrução para ela, que ela precisava tomar uma atitude. E ela foi, ela teve coragem, ela foi encorajada. Aquele homem, ele tinha um espírito de coragem, ele sabia que ela tinha que tomar uma atitude no momento certo. E ela foi, ela orou juntamente com ele, ela pediu para eles orar. E eles oraram, jejuaram, e durante 3 dias não comeram e nem beberam, intercederam assim com todas as forças, né? Ali eles intercederam mesmo, e Deus teve misericórdia, que quando ela chegou na presença do rei, ela alcançou favor do rei. Ali foi a misericórdia do Senhor que acompanhou ela até o palácio. O Senhor estava lá com ela. O Senhor fez com que o rei tivesse ali, alcançasse o favor. O rei olhou para ela e ela alcançou o favor do rei, né? Porque foi a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. A mão do Senhor estava estendida. E aquele rei, quem sabe, naquele momento, ele pensou que se ele não estendesse o cetro, ela iria ser morta. E o rei amava Esther, né? Mas a gente vê aqui que foi a misericórdia do Senhor para com o povo judeu. Então aí ela já começou a ser vitoriosa. Quando ela tocou a mão ali no cetro, na ponta do cetro, naquele momento o Senhor estava dizendo para ela que ela não iria morrer.
né? Ali era uma forma de Deus dizer para ela que ela não iria morrer. O cetro representa a vida. Naquele momento, se ele não estendesse o cetro, ela era uma mulher morta. Mas ali o cetro, que representa a vida, foi estendida para Esther. E essa graça e misericórdia também foi estendida para o povo judeu. Eu quero que você não perca os próximos vídeos, acompanhe. Nós vamos trazendo agora o desfecho dessa história, porque essa história entra aqui no nível que, assim, que a gente fica pensando, meu Deus, foi um ponto que o povo teve que se dobrar, se humilhar na presença do Senhor, buscar de todo o coração, clamar pela misericórdia. E o favor do Senhor foi para aquele povo. O povo de Deus alcançou o primeiro favor dos céus. Que Deus abençoe vocês, meus queridos e amados irmãos. Até o próximo vídeo. Que essa mensagem encontre corações sedentos e famintos. Que essa mensagem possa chegar ao lugar mais longínquo, né? Que essa mensagem possa fazer morada no teu coração. Medita. Você verá o que o Senhor fez aqui por este povo, por aquele povo. O grande livramento. Nós vamos trazendo em cada vídeo um pouco mais o desfecho dessa história. Acompanhe, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?